Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar para o Chiquinho Brazão, um dos dois irmãos Brazão, que são acusados de ser os mandantes do assassinato de Marielle Franco, tá? Então um dos irmãos, por questão de saúde, idoso, com diabetes, vários outros problemas, o Xandão converteu a prisão dele em prisão domiciliar, tá? E os bolsonaristas já estão fazendo aquele auê na rede, né? Aquelas falsas equivalências. É porque a Débora ficou 700 dias presa e o Brazão só 300 dias. Porque o Daniel Silveira foi preso por falar e o mandante do assassino já está solto. Outro falou assim, né? Cadê os petistas e a esquerda que não critica essa ação? Bom, pessoal, numa parte eles têm razão. Porque a esquerda ficou anos, né, perguntando quem matou Marielle. E agora que aparece um suspeito, tá? Que assim é a linguagem legal, até para evitar processos, a esquerda parece que se cala. Onde se esperava, no mínimo, uma indignação da esquerda. Fala, porra, o cara mandou matar Marielle, já vai cumprir a prisão em casa? Principalmente Danielle Franco, né, que é ministra e é irmã da Marielle. Esperava-se pelo menos uma notinha de repúdio da parte dela. Agora, esse caso do Brazão, pessoal, além de ser mentira esses que os bolsonaristas estão postando, tem muita coisa estranha nessa questão dele. Eu vou começar falando do Brazão e depois vou falar dessas equivalências dos bolsonaristas, tá bom? Para começar, o Brazão é aliado da família Bolsonaro, pessoal. Tá? Tanto que nas últimas eleições de 2022 ele estava junto no trio elétrico com Flávio Bolsonaro pedindo voto um para o outro. Então, esse papo de que o Brazão era petista, não sei o quê, porque ele pertenceu ao ministério ao governo Dilma, isso aí é mentira. Na verdade, ele pertenceu sim ao governo Dilma, mas porque ele era do MDB, ele era do partido do Michel Temer. E o Michel Temer era vice da Dilma Rousseff, eles fizeram uma chapa junto, né? PT, PMDB na época. Então é claro que ele fazia parte do governo, mas ele não era petista, tá? Ele é mais aliado da família Bolsonaro. Segundo, essa história dos Brazão serem os mandantes do assassinato, pessoal, eu não quero criar aqui uma outra teoria de conspiração, né? Meu canal está aparecendo agora de teoria de conspiração, o que eu sempre abominei. Mas eu não consigo acreditar, aqui é uma opinião pessoal minha, vocês podem concordar ou discordar, mas eu não consigo acreditar que o Brazão seja os únicos envolvidos, né, os irmãos no caso, do assassinato da Marielle. Eu não consigo engolir essa história, sendo bem honesto com vocês. Porque tem tanto mais envolvimento da família Bolsonaro com esse caso da Marielle do que o Brazão. Por exemplo, todo mundo lembra lá do porteiro, né, que recebeu o assassino queria ir na casa do seu Jair, estava até anotado lá naquele livro de recepção, lá no condomínio Vivendas da Barra. E aí depois o porteiro foi coagido a mudar a versão dele, o porteiro sumiu, deu no pé, porque ali é tudo miliciano, né, aquele pessoal ali. E o Bolsonaro foi lá com seu filho e pegaram as fitas de segurança, as imagens das câmeras. O que inclusive é um crime, para quem não sabe, né? Isso aí configura obstrução de investigação, está atrapalhando as investigações. Mas como ele já era o presidente da República, não deu em nada. Mas é muito estranho, né? O cara vai lá e pega as câmeras de segurança. Qual o interesse o Bolsonaro teria nisso, pessoal? Ou o porteiro falou a verdade, ou ele está protegendo alguém. Porque é muito estranho. Eu nunca vi isso, uma pessoa ir lá e pegar as câmeras de segurança e sumir com as imagens. Engraçado que os bolsonaristas falam tanto das imagens lá do 8 de janeiro, né? Sendo que todas a Polícia Federal teve acesso. Agora dessas imagens eles não falam pio. Porque o Bolsonaro foi lá e pegou as imagens de segurança. Muito estranho, né, pessoal? Fora que o Bolsonaro era amigo do Rony Lessa, né, que é o assassino, amigo pessoal, moravam no mesmo condomínio, eram praticamente vizinhos. E pouco antes da morte da Marielle, né, segundo as investigações, tinha muitas ligações da casa do Bolsonaro para a casa do Rony Lessa. O Bolsonaro usou a desculpa de que o filho dele, o Jair Renan, aquele 04, que ele namorava a filha do Rony Lessa. Ele até falou naquela entrevista, meu filho pegou todo mundo no condomínio, tá ok? Sendo que na verdade acho que o único que o filho dele pegou foi o assessor. Até porque com aquela carinha de rato dele, ele não é um pegador não, pessoal. Mas enfim, o Bolsonaro meteu essa. Por isso que tinha bastante ligação, que era o filho dele ligando para a filha do Rony Lessa com quem ele namorava. Só tem um problema nessa história. Ela não estava no Brasil nessa época. Segundo se sabe, ela estava no exterior. Eu não me lembro bem se é Estados Unidos ou Inglaterra. Mas ela estava estudando fora, fazendo um tipo de intercâmbio. Então, como que o Jair Renan ligava tanto para a casa dela se ela estava fora? Só se ele queria pegar o pai dela, o Rony Lessa, só se for isso. Porque ela não estava no Brasil, mas foi desculpa que o Bolsonaro deu. E dentre outras tentativas, né, de obstruir a investigação que o Bolsonaro fez. Por exemplo, depois que vazou aquele escândalo da BIM, de hacker, não sei o que, tá, que eles ficavam espionando adversários políticos, o Bolsonaro estava espionando até a juíza e os investigadores do caso Marielle. Porque o caso não foi federalizado na época, porque a família não quis, porque sabia que o Bolsonaro ia matar as investigações, e ele estava espionando. Olha que curioso, né, pessoal? Por que o presidente da República
tem interesse em espionar a juíza que está investigando um caso, ou a Polícia Federal no caso, que está investigando um caso de assassinato no Rio de Janeiro. Curioso, né? Fora que a Marielle tinha mais treta com a família Bolsonaro. Diz que uma vez ela e o Carluxo, né? Carluxo a louca, eles brigaram feio lá nas câmaras dos vereadores, que quase chegou às vias de fato. Então é meio estranho, né? Porque você tem mais ligações desse caso com a família Bolsonaro do que com a família Brazão. Aí fica essa questão, né? Será que o Rony Lessa falou a verdade? Ou ele só fez uma delação premiada para tentar diminuir a pena dele e dar o fora? E aí ele falou, quem que eu posso jogar essa culpa? Na família? Não, porque ele sabe que a família, ó, ali só tem miliciano. Tanto que aquele Adriano da Nóbrega foi até executado, tal, trabalhou no escritório de um dos filhos do Bolsonaro. O Rony Lessa já trabalhou no escritório, acho que foi do Flávio, se eu não estou enganado. Então o Rony Lessa sabe que é perigoso mexer com a família, né? Até esse vídeo que eu estou fazendo, se tiver muitas views eu estou lascado. Mas enfim, então será que a delação do Rony Lessa foi verdadeira? Porque até agora os Brazão juram de pé junto que eles não têm nada a ver com isso. Tá? Não fizeram delação premiada, não fizeram nada disso, que eles falaram que vão provar que eles não têm nada a ver com isso. Então fica essa nuvem de suspeita no ar, né? Quem será que realmente matou a Marielle? Porque até agora nós temos só uma delação premiada. Nós não temos uma prova, uma evidência, um fato concreto. É só uma delação. Lembrando que delações, na Lava Jato, por exemplo, teve muitas delações falsas. O Zé Dirceu, por exemplo, fez uma delação denunciando o Lula, que a própria Polícia Federal falou que a delação dele é impossível. Não tem lastro na realidade. Ele falou que é completamente impossível isso ter acontecido. Então fazer uma delação falsa para se livrar da cadeia, isso não é nenhuma novidade. Então eu vou deixar só essa suspeita aqui no ar, que é uma suspeita pessoal minha. Vocês podem discordar, concordar, é um direito de vocês. Eu só estou meio que desabafando porque eu acho muito estranho esse envolvimento da família Brazão, tá? Segundo, o que o Xandão fez, pessoal, chama-se na lei conversão de pena, que é quando você converte uma pena de um tipo para outro tipo. Por exemplo, a prisão dele era em regime fechado e ele converteu para regime domiciliar. Então ele continua preso. Ele vai ter aquelas restrições, usar tornozeleira, não pode sair muito longe de casa, não pode não sei o que. Tem que, acho que é 2 vezes por mês no Ministério Público, dá prestar depoimento de que ele está cumprindo as exigências legais. Então é só uma conversão de pena. Na verdade ele continua preso, só que em casa, por uma questão humanitária. Ele já é idoso, tem vários problemas de saúde e o Xandão entendeu que talvez ele mereça essa chance. Tem equivalência com a Bárbara? Não, porque a Bárbara também conseguiu conversão de pena, pessoal. Ela vai cumprir a pena dela em casa. Então só esse argumento dos bolsonaristas já é idiota bastante. Ah, porque a Bárbara ficou mais tempo presa do que o Brazão. A lei não determina dias de prisão, pessoal. A lei determina a necessidade. Por exemplo, se um idoso for preso hoje, chegar amanhã ele infartar na cadeia e ele precisar ir para casa, não importa, ele ficou só um dia preso. O juiz vai lá e vai liberar ele, vai converter a pena. Pode cumprir em casa porque o caso dele é grave, ele pode acabar morrendo aqui nas mãos do Estado. Então essa questão de dias é completamente patético. A Débora é jovem, tem saúde, é saudável, até onde eu saiba ela não tem nenhum problema sério de saúde, nenhuma comorbidade, não tem diabetes, pressão alta, problema cardíaco, não tem nada. Então é completamente diferente o caso dela do caso do Brazão. E mesmo assim o Xandão concedeu a prisão domiciliar para ela, tá? Já o Daniel Silveira, que eles estão usando como exemplo também, pessoal, o Xandão também concedeu a prisão domiciliar para o Daniel Silveira. Ele converteu a pena dele. O problema é que o Daniel Silveira não respeitou. No primeiro dia que ele foi para casa, ele já desobedeceu essas restrições legais, porque o Daniel Silveira não liga para a lei. Tanto que o Xandão alegou que ele tem um profundo desrespeito pelas leis e pelo judiciário. Que é verdade. O cara foi solto, diz que foi no médico porque teve uma crise lá não sei do que, crise renal ou algo do tipo. Não vou lembrar agora. Aí depois ele foi num shopping fazer compra e depois foi num condomínio visitar uma amiga dele. Sendo que ele passou do horário de ir para casa, que ele tinha que estar em casa até meia-noite. Ele saiu do hospital 2 horas da madrugada e só foi chegar em casa depois das 4 da madrugada. Então todo esse tempo ele ficou passeando e batendo perna no Rio de Janeiro. Sendo que ele já tinha perdido outros benefícios por isso, né, o Daniel Silveira. Então, esse argumento dos bolsonaristas de que o Daniel Silveira até agora não foi solto enquanto o Brazão foi solto. Mentira, o Brazão não foi solto, pessoal. Ele teve a pena convertida e o mesmo que aconteceu com o Daniel Silveira. E se o Brazão não cumprir essas medidas cautelares, ele volta para a cadeia também, assim que nem o Daniel Silveira voltou. Porque é assim que funciona, não é pessoal. Não é o Xandão numa briga pessoal com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira que não cumpriu as medidas. Tá? A verdade é essa. Hoje eu vi até um boboca no X falando assim, só tem anistia para o Brazão, né? Para as pessoas que não cometeram crime em Brasília, não tem anistia. Primeiro que aquelas pessoas cometeram crime, né, pessoal? Já cansei de falar aqui. São 5 crimes diferentes que aquelas pessoas cometeram. Só o fato delas terem ido para Brasília para pedir uma intervenção já é crime, por leis sancionadas pelo próprio Bolsonaro. Artigo penal 359L, 359M. Então elas cometeram um crime, sim. Segundo, o Brazão não ganhou nenhuma anistia. Eu até coloquei lá um comentário no perfil desse cara, falei, anistia? Eu falei, não tem ninguém anistiado. Eu falei, esse é o nível de educação Olavo de Carvalho, né, que essas pessoas usam.
Porque a anistia é quando você é perdoado, você pode ir para casa e não tem mais nada a cumprir de pena. O Brazão não foi anistiado, ele teve uma conversão de pena. Ele pode ir para casa, mas ele vai continuar cumprindo a sua pena em casa. Mas continua sendo uma pena, continua sendo uma prisão. Então ele não foi anistiado, tá? E se ele descumprir qualquer uma dessas medidas cautelares, ele volta para a cadeia. Simples. Então esses argumentos aí dos bolsonaristas são bobos, tá? Agora, para os defensores da Marielle, pode até haver alguma indignação, né? Pô, o cara vai cumprir a prisão em casa, tal, não sei o quê. Mas infelizmente a justiça é assim, pessoal. A gente tem que respeitar. Se o Xandão entendeu que é uma questão humanitária, pelo fato dele ter já comorbidades que podem levá-lo à morte, então é a decisão dele, pessoal. Então, pra mim, com todo respeito, eu que sou um cara mais de esquerda, pra mim é indiferente se ele cumprir a prisão na cadeia ou em casa. O importante é que ele está preso. O importante é que ele vai cumprir a pena, perde seus direitos legais, não vai poder mais se candidatar a nada, vai ficar lá preso. Então pra mim é indiferente, ele está preso numa cela ou preso em casa, porque é prisão do mesmo jeito. Imagina você não poder sair da sua casa, ficar com uma tornozeleira, não poder usar redes sociais, não poder falar com outras pessoas envolvidas no caso, etc. É uma prisão, só que é uma prisão em casa. Então pra mim, na minha opinião, é indiferente, tá bom? E pra vocês, faz diferença isso? Foi mesmo o Brazão que mandou matar a Marielle? Comente a opinião de vocês, lembrando que aqui eu estou expressando a minha opinião pessoal, baseado numa análise que eu tenho feito desse caso e dessas estranhezas que eu tenho visto nesse caso da Marielle, tá? Mas é só uma opinião pessoal minha, tá? Cada um é livre para discordar. Quem gostou do vídeo pode dar um like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho, compartilhe o vídeo nos grupos para as pessoas verem, comente também sua opinião, tá? Se você acha que tem uma certa coerência ou não. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.